Olá, Débora Barreto aqui, especialista em acústica. Seja muito bem-vindo a esse vídeo. O Áudio Indica nasceu de uma necessidade do mercado por informações mais técnicas e específicas sobre os produtos acústicos, além de visualizar esses materiais nos projetos desenvolvidos pela Audium. Nosso tema de hoje é a lã de vidro tipo Wallfelt, da marca Isover, que pertence ao grupo Saint-Gobain. E para falar sobre este produto, eu convidei Fernando Neves, que é responsável pelo desenvolvimento de mercado dos produtos acústicos da empresa. Fernando, é um grande prazer ter você aqui conosco. Olá, Débora, tudo bem? Olá, pessoal. É um grande prazer estar aqui com você hoje falando um pouco de acústica, de produtos, né? E é uma iniciativa muito importante, acho que para o mercado de acústica, a gente trazer informação, né? E acho que quanto mais, melhor. Isolamento acústico é um conceito relacionado ao fenômeno físico da transmissão sonora. Em parede de drywall, é muito comum as pessoas verem, né, a inserção da lã de vidro. É um produto que, na verdade, ele é absorvente acústico. Ele tem uma alta performance em termos de absorção acústica e melhora o isolamento do sistema. Então vamos entender bem como é que isso acontece. O som passa pela primeira parede, né, pela primeira chapa de drywall, de gesso acartonado, e aí dentro tem o quê? Uma câmara de ar. Se essa câmara de ar tá oca, esse som ele fica ali se refletindo, ele tende até a se amplificar e vai fazer com que ele passe mais para o outro lado. A lã, ao ser inserida dentro de uma parede isolante, ela absorve esses sons que entram na câmara de ar. Isso faz com que melhore a performance desse sistema de 5 a 7 decibéis, o que é bem interessante. Então, esses conceitos relacionados ao material absorvente, que tem uma ótima performance no isolamento acústico do sistema, a gente precisa deixar muito claro. A lã de vidro também tem uma característica bem interessante em termos de isolamento térmico, então não confundir um pouco as coisas. Fernando, a Isover já está no Brasil, eu sei que um bom tempo, desde quando eu era estagiária de acústica, eu conheço a marca Isover, é uma das marcas pioneiras aqui no nosso país, na área de acústica. Então fala um pouco da história da Isover, né, principalmente aqui no Brasil, e também da sua trajetória de carreira. As pessoas querem te conhecer, né, Fernando? Eu conheço muito bem, temos trilhado juntos esse caminho da acústica já há um bom tempo, que a gente compartilha aí dessa troca de conhecimento, mas fala um pouco dessa trajetória. A Isover, ela está no Brasil há 70 anos, tá? Faz esse ano em 2021. Pertencia ao grupo Santa Marina e no ano de 2000 ela acessou o grupo Saint-Gobain. Então, um grupo bastante consolidado. A Isover é líder mundial de isolantes termoacústico, né? Sempre aqui no Brasil, a nossa fábrica produz materiais em lã de vidro, né? Então, forros, mantas, painéis e o Wallfelt, que a gente vai falar hoje um pouquinho dele. E, bom, eu acessei a Saint-Gobain já em 2001, no grupo, estava em transição do grupo Santa Marina para Saint-Gobain, na Isover, e desde então entrei como estagiário. Mais recentemente fundamos a unidade de negócios focada em acústica, hoje chamada de Acústica e Design, a qual hoje eu estou como responsável pelo desenvolvimento desse mercado de acústica, atendendo os especialistas de acústica no Brasil. Eu realmente conheço a história da Isover aqui no Brasil e sempre me recebeu com muito carinho, sempre os profissionais foram muito competentes e me ensinaram e sempre ofereceram informações que foram necessárias para toda a equipe da áudio. Fernando, as pessoas precisam conhecer agora os tipos de lã de vidro que existem no mercado nacional. A gente vai aprofundar no tema Wallfelt, mas aí, antes de entrar, fala um pouco das tipologias das lãs de vidro, né, que vocês têm, que vocês oferecem para os segmentos específicos. Isso é importante. Perfeito. A Isover, ela produz lã de vidro para vários segmentos de mercado. O Wallfelt, ou a lã de vidro, o Wallfelt para construção seca, ela está inserida no mercado de construção civil, mas também temos lãs para aplicações industriais, aplicações automotivas, a parte de subcoberturas e por aí vai.
né? Então tem lã de vidro para bastante mercado, atuação, tipologia, e aí dependendo de cada produto você vai ter uma característica específica de densidade, espessura, revestimento. Pois é, tem muitos tipos de lãs, principalmente pela sua aplicação térmica. Mas a gente vai falar do produto Alfelt, que tem um foco bem específico na área de acústica. E vamos desmistificar agora a questão da resistência ao fogo. Ainda existe, infelizmente, muita falta de informação nesse sentido. E fala da relação da lã de vidro com a resistência ao fogo, com a questão da inflamabilidade. O que tem de teste? O que vocês podem falar sobre esse assunto, Fernando? Esse ponto é fundamental, né? Porque antes de desenvolver qualquer tipo de produto e lançar para o mercado, a Saint-Gobain tem uma preocupação muito grande nessa parte de segurança, né? Então, todos os ensaios são realizados. Hoje, nós temos no Brasil 8 centros de pesquisa e desenvolvimento e temos um aqui no Brasil, né? O único no hemisfério sul, fica localizado na cidade de Capivari, interior do estado de São Paulo. Então sempre tem os pesquisadores buscando por inovação. A Saint-Gobain é uma empresa que está entre as 100 empresas mais inovadoras do mundo. Então lá nós fazemos todos os ensaios, né? É feito todo o desenvolvimento do produto na fábrica, na Isover. Lã de vidro, para quem não conhece, é um produto incombustível, não pega fogo, tá? Muito bom. Vocês viram que a palavra incombustível apareceu. Então, por favor, nada de ficar com medo de usar lã de vidro, principalmente com essa questão da resistência ao fogo. Quais são as dimensões possíveis do Alfelt em termos de espessura, em termos de comprimento? Traz isso pra gente. Bom, o Alfelt ele foi desenvolvido para atender o mercado de construção seca, né? Então aplicáveis a sistema drywall e sistema light steel frame, também wood frame, né? Todos os sistemas secos. Então, a partir do sistema, dos montantes, nós desenvolvemos a lã mais adequada para encaixar dentro desses montantes. Então, se você tem no steel frame um montante 90, você tem uma lã de vidro que vai acompanhar essa espessura. No drywall, você tem no Brasil disponível montantes de 48, aí você encaixa a lã de 50 milímetros, não tem problema, ela é flexível, então ela vai absorver essa questão e vai ser moldada pelo montante. Um montante de 70, com a lã de 70, e um montante de 90, nós temos a lã de 100, tá? Então ela da mesma forma comprime um pouquinho. E aí diversas versões no sentido de densidades, tá? Então ela inicia com uma densidade de 10 kg por metro cúbico, né? E na versão de mantas, então ela vai ter a largura de 1,20 m, com um pré-corte de 60 para encaixar direitinho no montante de drywall, que geralmente a disposição desses montantes na obra, nas paredes, são a cada 60. Então você encaixa ela, já vem com um pré-corte. E tem ela com um pré-corte de 40 para os montantes em light steel frame, tá? Que também ela vai encaixar direitinho lá no montante a cada 40 centímetros, ok? E também nós temos os painéis, e aí com densidades a partir de 20 kg por metro cúbico. Tá? Então painéis de 20 kg, 30 kg, 40 kg, 50, 60, até 100 kg por metro cúbico. O que você chama então de Alfelt é um produto com uma densidade e umas espessuras específicas? Vamos deixar isso bem claro. O que é o Alfelt dentro da Isover, para que o arquiteto possa especificar corretamente? O Alfelt é a linha, né, para construção civil no mercado de construções secas, tá? Este é o Alfelt. Então, a linha ela tem essa variação de densidades e espessuras possíveis.
O all-felt mais conhecido no mercado, que é o mais básico de todos, a primeira lã, né, a lã de 50 milímetros, que é o all-felt mais utilizado, né? E uma questão importante é que ele tem que sempre acompanhar as espessuras dos montantes. Tem muita gente que questiona: Fernando, posso usar um all-felt 50 no montante de 70? Olha, não que não possa utilizar. Você até pode utilizar, mas você vai perder desempenho, né? Desempenho térmico, desempenho acústico, né? Então, do sistema global. Estou sabendo que tem novidade com relação à característica do toque, da coceira, da lã de vidro. O que você traz aqui no nosso vídeo dessa novidade, Fernando? Sim, temos uma grande novidade, um produto mais friendly, um produto mais amigável ao toque. Então, nós fizemos ao longo de um bom tempo pesquisas no mercado, fomos realmente para as obras, entender um pouquinho junto com os instaladores, né, o que eles gostavam, o que eles não gostavam, né, e aí a gente acabou desenvolvendo uma nova fórmula para esse all-felt que já está sendo comercializado, já está na nossa rede de distribuição, esse novo all-felt com um toque mais suave, tá? Então isso é muito importante, a gente entende que, né, escutando do dia a dia, porque nada melhor do que escutar das pessoas que manuseiam o produto e que instalam o nosso produto nas obras, né? Então, fizemos todo esse approach aí de entender esse mercado e desenvolvemos uma nova fórmula, como se fosse um all-felt com um amaciante, vamos dizer, simplificadamente, tá? Então, hoje o toque dele é muito mais suave. Quem conhece, né, o all-felt antigo, né, ao longo dos anos, né, porque o all-felt existe desde então na Isover, né? A Isover tem 70 anos, então o all-felt tem muitos anos de vida também. E a gente foi sempre evoluindo. Chegamos hoje a uma fórmula muito interessante, vale a pena vocês conhecerem. Tem uma outra função bem interessante da lã de vidro, que é melhorar a absorção acústica dos materiais ressonadores, que são aqueles materiais perfurados, que pode ser uma madeira perfurada, como por exemplo o nexo acústico, e como o gesso acartonado perfurado. Então eu vou mostrar para vocês um projeto que a gente especificou do antigo hotel da Bahia, que foi inaugurado como Hotel Sheraton aqui em Salvador, e em que forro todo gesso acartonado perfurado com a lã de vidro por cima. E é muito importante a gente também relacionar a questão do sistema, porque o gesso acartonado perfurado sem lã, ele absorve muito pouco, ele não justifica o investimento no produto. Então ele é muito mais decorativo do que realmente ter a função acústica. Então a lã que está por cima, que não aparece no ambiente, ela é fundamental para a performance em termos de absorção acústica. Deixando bem claro aqui que a lã de vidro é um material absorvente acústico por natureza. Então, esse projeto a gente teve uma demanda de ter soluções mais simples em termos de composição estética de forro, é uma edificação histórica e por conta disso o gesso acartonado perfurado ele se encaixou muito bem, mas se não fosse a lã de vidro que tivesse em cima, ele não daria o conforto acústico, certo? Voltando para a questão do isolamento acústico, é comum, para se obter uma performance maior em termos de isolamento acústico, usar o duplo montante, de forma que o montante de uma chapa seja desacoplado do montante da outra chapa, principalmente se for um ambiente que tiver uma demanda maior de isolamento, como por exemplo cinemas, teatros. E aí, nesse caso, Fernando, a lã, ela vai contornando o perfil. O que você acha em termos de instalação, em termos de a médio e longo prazo, a manutenção da estabilidade mecânica dessa lã, de forma que ela realmente fique sempre ali em pé, sendo que ela não está encaixada dentro de um montante? Você já teve alguma experiência nesse sentido? Se você tem um projeto acústico, você tem isso muito bem dimensionado, é possível tranquilamente você fazer essas interfaces, né, com perfis desencontrados, a lã passando ao meio desses perfis,
E a lã de vidro, o que eu posso dizer na questão de durabilidade, a lã de vidro, uma questão importante é que as fibras de vidro são longas, né? Então, no material, a fibra ela de cima a embaixo do material, né? São fibras longas, não são fibras pequenas. E isso te proporciona uma resistência mecânica muito boa ao material, né? Sabendo então e tendo a garantia que uma lã bem instalada, claro que tem a parcela do instalador nesse propósito para o desempenho global. Existe uma relação entre a densidade da lã de vidro e a melhora em termos de isolamento acústico, mas a grande maioria das situações do nosso dia a dia, está falando de clínicas, consultórios, escritórios, escolas, residências, essa densidade ela vai impactar muito pouco pelo nível de ruído que você deseja que isole. O que é realmente importante é alguém dimensionar a parede ideal para cada nível de privacidade. Cada caso é um caso. Então você precisa usar 2 chapas ou 3 chapas, 2 de um lado, uma do outro, uma câmara de ar maior, com a lã de vidro de maior densidade, enfim. Tem um vídeo, inclusive, aqui no canal que a gente falou sobre uma chapa Performa, que é uma chapa da Placo, e aí vocês vão entender também essa influência da questão do gesso acartonado no isolamento acústico. Fernando, para encerrar o nosso vídeo, eu quero que você fale das espessuras em termos de resultado, com foco no isolamento acústico, tá? Você falou das espessuras que tem de 25 milímetros, né, de 50, de 100. Dá no mesmo colocar 2 de 25 na parede para compor a de 50, por exemplo, ou 2 de 50 para compor a 100? Existe algum estudo sobre isso? Em termos de custo-benefício também, o que você pode falar sobre esse assunto das espessuras? Porque as pessoas me perguntam muito isso, por isso que eu trouxe essa pergunta para você. Então, é possível você fazer uma combinação, né, de espessuras e até de lãs de densidades diferentes, né? Tem uma questão de acústica que a gente chama de banda larga, né, de absorção, onde você combina as densidades e espessuras diferentes para você ter um range maior de absorção, né, dentro da tipologia e assim você isolar também algumas frequências que você vai ter mais necessidade naquele projeto ou não. Tá? Então, é possível, né? Agora, uma questão muito importante é que os ensaios que nós fazemos são feitos em laboratórios, né? Quando você tem combinações de lãs de espessuras e densidades diferentes, a gente tem que acompanhar bastante a questão da instalação. Não é necessário colar uma lã a outra, tá? Ela só fica justaposta, só encostada uma a outra e o próprio montante vai acabar fazendo a questão da resistência, né, mecânica para a tipologia total, tá? Desde que ela preencha toda a cavidade para manter a estabilidade. Ok, Fernando, chegamos nas considerações finais. Eu quero agradecer muito pela sua participação, pelas suas contribuições, por estar fazendo parte desse legado em termos de conteúdo que a gente está aqui concretizando no Áudio Indica. E você é uma pessoa que não podia faltar nessa nossa série de vídeos que tem como foco auxiliar o exercício profissional de arquitetos, engenheiros e designers de interiores. Muito obrigado pela iniciativa, em primeiro lugar. Como eu falei, acho que cada vez mais importante a gente trazer informação para o público, né? Porque o público informado vai sair projetos melhores cada vez mais. Esse foi o Áudio Dica, que sempre trará informações relevantes sobre o universo da acústica. Acompanhe as próximas edições. Eu, Débora da Áudio, indico o produto Wallfelt da marca Isover para seus projetos. Até breve.